Bem-vindos ao GO Papers! Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você não tenha tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou a Marina Apostólico. E o tema de hoje é ruptura prematura das membranas ovulares, a famosa sigla que a gente usa RPMO. Pois é, ou amniorexis prematura, para aqueles que gostam de nome difícil. Tem até algumas escolas que usam o termo RUPREMA, né? Sim. Que é ruptura prematura das membranas amnióticas. Então, eu sempre digo que de acordo com a região do Brasil, tem as variações em relação ao nome, né? A bolsa rota, né? A bolsa rota. Na prática, o que a gente diz é bolsa rota. É isso aí. Aqui em São Paulo é aula de bolsa rota, Bolsa né? rota, é isso aí. O que importa são as pessoas entenderem sobre o que a gente está falando, E né? saber o que fazer, né? Frente a esses Opa, casos. Né? Com certeza. Então, Marina, deixa eu te perguntar, assim, como é que é a história típica da paciente que tem uma ruptura prematura das membranas e por que ela acontece? Então, Jader, eu acho que uma das coisas mais importantes da gente falar, quando a gente vai falar aí de amniorexis prematura, ruptura prematura das membranas, é que muitas vezes só fazendo uma boa anamnese, a gente já consegue basicamente fazer o diagnóstico, né? Então, existem as histórias típicas, e aí não tem lá muita dúvida, né? É aquela paciente que vai falar, olha, eu tava andando, eu tava sentada, de repente eu senti um líquido escorrendo, um líquido quentinho escorrendo pela minha perna, fez uma poça no chão, molhou minha calça, minha calcinha, e eu não conseguia conter, então não era xixi, não parava de sair. E eu fiquei morrendo de vergonha. E aí eu saí correndo pro banheiro, e quando eu vi, não parava de sair, não parava de sair. Então, essa é a perda típica, uma perda em grande quantidade, indolor normalmente, né? E que faz poça no chão e molha tudo, molha o sofá, molha a cama, molha tudo. E por que acontece a ruptura prematura das membranas ovulares? Bom, existem vários motivos diferentes, diversas etiologias diferentes, mas as mais comuns e principais têm relação direta com infecção, processos infecciosos, né? E quais processos infecciosos? Dos mais diversos, mas a gente sempre vai lembrar aí das vulvovaginites, principalmente quando a gente tem vaginose bacteriana, a produção daquelas enzimas, clamídia e gonorreia, infecção do trato urinário, mas, na verdade, qualquer infecção, porque acaba estimulando aí a via do ácido araquidônico, que essa inflamação que gera pode fazer com que a gente tenha uma área de mais sensibilidade na membrana e a ruptura da mesma. Então, uma infecção de garganta pode dar ruptura prematura de membranas ovulares? Aumenta o risco, sim, como também aumenta o risco de trabalho de parto prematuro. Uma infecção dentária aumenta o risco de ruptura prematura de membranas ovulares ou de trabalho de parto prematuro, já que acaba conversando muito quando a gente fala de infecção? Sim. Então, é qualquer infecção, mas principalmente, né, aquelas infecções genitais. Por isso que é tão importante a gente perguntar ativamente para a gestante ao longo do pré-natal se ela tá com alguma queixa genital, algum corrimento, principalmente para a gente conseguir distinguir o que é secreção habitual ou o que pode ser uma vaginose, né? Eu acho, Marina, que tem um conceito que às vezes acaba confundindo na prática, que é em relação, como a gente fala, ruptura prematura das membranas ovulares, né? Às vezes parece que o conceito seria relativo a uma idade gestacional pré-termo, né? Então, qual é que é o conceito de ruptura prematura das membranas ovulares? O que se refere a esse termo prematuro? Eu acho que isso é super importante, porque confunde mesmo a cabeça, né? O que a gente tem que entender? Normalmente, vamos dizer, que se a gente estivesse seguindo o habitual, a paciente entraria em trabalho de parto e durante o trabalho de parto, quando ela está na fase ativa, lá depois dos 5 centímetros, as membranas se rompem durante o trabalho de parto. A ruptura prematura, independente da idade gestacional, só quer dizer que essa membrana rompeu antes da paciente entrar em trabalho de parto. Então, eu posso ter uma ruptura prematura de membranas ovulares pré-termo e
pós-termo. Então, o prematuro no nome não tem relação nenhuma com a idade gestacional, de rotura prematura. Por isso que muitos lugares preferem falar de amniorexis prematura, para não ficar com essa ideia, né? Apesar de ter o termo prematuro no nome também, você consegue diferenciar um pouco mais na fala mais coloquial, menos formal, né? É importante a gente lembrar que então, o prematuro, na verdade, é em relação ao O trabalho de parto, né? Prematuro em relação ao Exato. trabalho de parto. Exato. Então, a gente tem a rotura prematura de membranas pré-termo e no termo. E uma outra coisa muito importante de falar é que as condutas, elas são completamente diferentes, tá? Só que elas têm uma coisa em comum, que é o medo, né, e o aumento do risco de chance de infecção intraútero da coriamnioide. Mas aí cada um com as suas repercussões de acordo com o período gestacional que se encontra, né? Sabe, Jader, uma coisa que eu queria falar? Quando você me perguntou sobre fatores de risco, eu acabei falando só da infecção, mas existem outros fatores de risco muito, muito, muito importantes para a ruptura prematura de membranas ovulares, como, por exemplo, a hiperdistensão da cavidade uterina. Tá? Então, a gente vai falar aí de uma gestação gemelar. Além do risco do parto prematuro, essa hiperdistensão da cavidade uterina aumenta também o risco de ruptura prematura de membranas ovulares. Algum tipo de procedimento intraútero. Então, uma paciente que precisa passar por uma amniocentese, uma cordocentese, biópsia de vilo também. Paciente que faz uma cervicodilatação precoce e precisa realizar algum tipo de procedimento vaginal, como uma cerclagem de emergência, também aí é fator de risco. Pacientes tabagistas, pacientes que têm desnutrição, tem risco muito aumentado, aí do ponto de vista nutricional ou de hipoxemia crônica pelo tabagismo, de ruptura prematura de membranas ovulares. Então, não é só infecção que aumenta o risco dessas membranas se romperem antes do trabalho de parto, tá certo? A gente tem outros fatores relacionados. Uma outra coisa muito comum, paciente que tem um mioma que acaba tendo invasão cavitária, né, componente submucoso, aqueles miomas FIGO 0, FIGO 1, FIGO 2, pacientes com pólipos endometriais também. E eu costumo falar, Jader, que a gente tem que imaginar como se fosse realmente uma grande bexiga, né? E aí, se eu tenho qualquer coisa aqui que acaba invadindo a cavidade uterina, imagina uma bexiga e você ficar com o dedo assim, ó, tec, 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 no mesmo local. Essa região fica mais fina, mais frágil, tem muito mais chance de romper. Então, também existem esses fatores mecânicos de alterações anatômicas que podem ser relacionadas à ruptura prematura de membranas ovulares. Excelente, e acho que é bem importante a gente lembrar disso, né, porque é bem isso, o líquido, a bolsa é uma grande bexiga, né, repleta de líquido. No momento que tem um cucuruto ali, um mioma, Sim. por exemplo, né, que está pressionando, aumenta realmente a chance dessa bexiga romper. Né? Um septo, mesmo um pólipo, tanto que a gente fala aí na retirada de pólipos em pacientes na idade reprodutiva, quando ela tem desejo de engravidar, se a gente às vezes faz a esteroscopia mesmo para diminuir os riscos durante a gestação, né? Agora, naqueles casos mais difíceis, Marina, assim, aqueles casos que não são óbvios, assim, que a paciente conta uma história que não é uma história muito típica, que ela perdeu líquido, mas que ela não sabe bem se não foi urina, né, que às vezes é normal as gestantes terem, né, uma incontinência, né, que é normal, às vezes elas escaparem um pouco de urina, e ela não sabe dizer se foi urina, aí você passa o espéculo e não tem líquido fluindo, não é aquela coisa óbvia. Como é que a gente faz o diagnóstico? O que a gente tem para fazer o diagnóstico? Ai, perfeito. Porque, bom, que nem a gente falou, o diagnóstico é anamnese, exame físico, é passar o espéculo, né? Acho que é super importante a gente falar aqui para todo mundo que paciente uma gestante chega com queixa de perda vaginal. Às vezes a gente acha que tem que sair fazendo exame de toque, né? Que obstetrícia é exame de toque. Paciente com perda vaginal, a gente vai passar o espéculo primeiro, que nem você falou, né, Jader? Pra gente ver o conteúdo. Porque se a gente faz o toque, aí a gente já perdeu várias oportunidades de exame. Principalmente quando a gente tem uma suspeita de ruptura prematura de membranas ovulares, né? Porque a gente não falou que pode ser infecção genital. Se eu faço um exame de toque, eu tô levando um monte de bactéria, né? E aí já
não consigo fazer essas coletas. Então, passou o espéculo, viu o líquido saindo, fechou o diagnóstico. Passou o espéculo, tô na dúvida, que é esse o caso que você disse. A gente tem algumas maneiras de avaliar. Os testes muito rápidos, simples e baratos que a gente deveria utilizar mais são os testes que usam o pH. Não sei se você já viu ou está habituado, mas a gente tem aquelas fitinhas de pH. Porque o que acontece? O pH do líquido da bolsa, ele é muito mais básico do que o pH da vagina. Então, se a gente bota a fitinha e a gente percebe que o pH da vagina da paciente tá 6 ou mais, é muito provavelmente que é positivo para bolsa rota. Então, acaba auxiliando, né? Então, não só as fitinhas, como existem o teste do fenol vermelho, que também tem relação direta com o pH. Então, tem esses testes que pensam no pH. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que perguntar algumas coisas para paciente. Quando a gente vai fazer um teste do pH para poder ajudar a gente aí no diagnóstico de amniorexis prematura, a paciente não pode ter, por exemplo, tido relação sexual no dia ou no dia anterior, porque o sêmen é mais básico. E aí a gente pode ter aí atrapalhar um pouquinho esse falso positivo, né, de pH. Uma outra coisa é que a gente não pode ter uma vaginose bacteriana, por exemplo, que é super comum de aparecer na gestante, né, que a gente deveria ter tratado, né, que a gente falou que é um dos fatores de risco, mas vai alterar o pH. Então, o teste do pH auxilia, mas ele não bate o martelo diagnóstico. Ótimo, acho que é bem importante a gente falar sobre isso, né, porque tem esses outros testes que a gente pode fazer, que a gente pode lançar mão, né, e que às vezes a gente tem disponível, né, no serviço que a gente está, e às vezes a gente não tem disponível, né. Exato. Mas eu acho que é bem importante, assim, a gente lembrar que eles existem, porque não são todas as histórias que são típicas, né? Exato. Eu vou dizer que, assim, tem uma boa parte de pacientes que a história não é típica, que às vezes ela tá em dúvida também, a gente fica super em dúvida. Sim. E aí, então, a gente tem que lançar mão desses testes aí pra gente realmente poder agir corretamente. E a gente pode usar, por exemplo, um microscópio, né, Jader, para ajudar a gente. A gente pode procurar células fetais no líquido amniótico, né? A gente pode usar alguns corantes específicos, né? Tem um que é super clássico das provas dos anos 90 e 2000, que é o corante azul do Nilo. Uhum. Tem um professor muito querido que adorava falar das células orangeófilas, né? Do corante azul do Nilo. A gente pode procurar aí no microscópio, né, essas células fetais. A gente pode simplesmente esquentar e procurar aí a arborização do estrogênio, Isso. né? Porque Folha de samambaia. exatamente, igualzinho no teste o teste da reprodução humana, né? E tem a alfa-1 microglobulina também, né? Sim, sim. E aí a gente vai falar dos testes mais específicos e mais moderninhos, né? Que é o Amnisure, né? O clássico do clássico do clássico. Que eu acho que se a gente falar... Ninguém vai entender se a gente falar específico. É o Amnisure porque é o Amnisure, né, Jada? Exato. Que aí vai procurar realmente a proteína específica aí, placentária, direitinho. E a gente fecha diagnóstico. Tem uma elevadíssima especificidade. Ajuda, né, Jader? Mas a gente consegue fazer o diagnóstico clínico em mais de 90% dos casos, com história especular. Exato, exatamente. Marina, vamos falar de conduta, então, bem prática, né, pro dia a dia, assim. Paciente que chega com 34 semanas ou mais, a gente faz um diagnóstico aí de uma ruptura prematura das membranas ovulares e... O que a gente tem que fazer nesses casos? Uma paciente aí com 35, 36 semanas, né, com uma bolsa rota, o que a gente deve fazer? Colocando na balança o risco prematuridade e o risco corioamnionite. Qual é a conduta nessas idades gestacionais de 34 semanas ou mais? Jader, a conduta clássica acima de 34 semanas, na grande maioria dos protocolos mundiais, é resolução a priori. Mas existem algumas
novas tendências em fazer decisões compartilhadas a depender da situação local que você vive da compreensão do casal, né? Acima de 34 semanas, a gente não vai fazer mais corticoterapia para essa paciente. Teoricamente, a gente não vai ter aí o benefício de aguardar e a gente vai ter o risco aí da infecção. E corioamnioniite realmente é muito grave para o bebê e para a mãe também. Então, passou de 34 semanas, a grande maioria dos protocolos nacionais e mundiais falam em resolução da gestação. Entendam que é resolução da gestação e não parto cesárea, porque a via de parto continua sendo obstétrica. Então, o que é preconizado é, inclusive, a indução do trabalho de parto, se, do ponto de vista obstétrico, isso for possível. E acho que é importante, assim, que quando a gente induz, né, então são situações que é importante a gente lembrar que tem a questão do estreptococo do grupo B, né, que são pacientes que a gente ainda não tem, né, o resultado, né, do estreptococo do grupo B, então a gente acaba coletando, né, no momento, e enquanto a gente não tem esse resultado, se faz aí a profilaxia da sepse neonatal intraparto. Né? Então, aí entra numa coisa muito legal, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Paciente com queixa de perda de líquido, segura o dedo e não toca. Segura o dedo e não toca. Passa o espéculo. É bolsa rota. Ok. Perfeito. Pega um suave, já coleta o estrepto ali, antes de fazer o exame de toque. Aproveita essa oportunidade, né? É claro que a gente vai entrar aí com a penicilina ou com a ampicilina para poder fazer a profilaxia, porque tem uma chance muito grande de entrar em trabalho de parto. Aí, sei que a gente estava falando de 34 semanas, aí é visando mais antes de 34, né, Jader? Que a gente vai fazer uma conduta expectante, na grande maioria dos casos. Então a gente coleta, entra com a profilaxia, pelo risco de nascer nas próximas 24, 48 horas, até que saia a cultura, né? Isso. Então, é a oportunidade. E uma outra oportunidade, se você tiver num local, num serviço, seria coletar outras secreções vaginais. Então, coletar, por exemplo, clamídia, que é uma cervicite tão prevalente e assintomática às vezes, e que tem uma relação importante, às vezes, com a ruptura prematura de membranas ovulares pré-termo. Gonococo, cultura de secreção vaginal, são coisas que se você tiver aí o acesso, mas não são obrigatórios. Agora o estrepto B é obrigatório, é mundo ideal. E é a oportunidade, né, Marina, que a gente tem, né, de às vezes diagnosticar aí um gonococo, uma clamídia. Exato. É a oportunidade que a gente tem, né, de ter essa paciente para a gente realmente poder diagnosticar e poder tratar. Então, claro que a gente sabe que tudo tem que ser adaptado ao lugar onde você está, à sua realidade local, né? Mas se você tem condições, se recomenda que seja feito também, né? Aproveitando o gancho que você está dizendo em relação à tua realidade local, uma das coisas mais debatidas hoje nos novos protocolos de amniorexis prematura, de ruptura prematura de membranas ovulares, é se realmente 34 semanas é o momento de resolução. Aí, todos os protocolos, a COG, Royal College, o Ministério da Saúde, que deixou isso super claro na versão de 2022, fala assim: qual que é a realidade do serviço onde você está? Tem UTI neonatal? Um bebê de 34 semanas, a grande maioria das vezes, vai muito bem, mas depende do lugar. Então, se você pensar só no protocolo, você pode ter uma gestante que tem uma amniorexis prematura, não tem nenhum sinal de corioamnioniite, está estável, e que, para a situação onde você está, não tem essa segurança extra-útero tão boa, você pode continuar acompanhando essa paciente ou transferir essa paciente para um outro lugar. Você não é uma coisa tão engessada mais, né? Só que sempre colocando na balança o risco de infecção. Então, a gente tem que excluir realmente que essa paciente não tenha uma infecção para isso. E muitos protocolos já começam a falar em resolução com até 36 semanas. Quando você está num local onde tem uma estrutura correta, legal, bacana, e a UTI neonatal é uma UTI neonatal que normalmente leva muito bem bebês de 34 semanas,
O que o American College, por exemplo, está orientando agora, né, no último boletim que eles colocaram em 2020, é que se converse com a paciente e bote ela para tomar essa decisão junto. Ela tem que saber que a gente pode aguardar um pouco mais acompanhando aí com hemograma, PCR a cada 48 horas, fazendo um ultrassom, principalmente naquelas pacientes com amniorexis prematura pré-termo, que ainda mantém um ILA, um ILA de 2, 4, não é um anidrâmino, né? E não tem nenhum sinal de infecção. A gente pode aguardar um pouquinho mais e às vezes esse bebê nem para UTI vai. Então, é aquela individualização de cada caso. O bacana é justamente isso em medicina, né? Que a gente tem as questões acadêmicas, né? E acho que a gente que é professor, que trabalha com o mundo acadêmico, a gente fala muito, né, sobre essas questões acadêmicas, mas que na prática a gente pode adaptar, né, para o serviço que a gente está, para o local que a gente está. E essa questão da decisão compartilhada com a paciente, eu acho uma coisa muito positiva que tem surgido e tem se falado muito atualmente em medicina, né? Não só em RPMO, né, mas em vários outros temas de medicina. E eu acho que isso é importante, assim, porque as pessoas elas estão cada vez mais munidas das informações e elas podem também, então, entrar junto na decisão e a gente poder realmente tomar essa decisão compartilhada. Olha, a gente está bem no limbo ali, 34 semanas e 2 dias, né? Puxa vida, será que de repente se a gente conseguir te acompanhar, né, num serviço que tenha condições, né, em qualquer sinal de uma cordioamnionites, a gente tem condições de agir, quem sabe a gente pode tomar uma conduta conservadora. Você concorda? Colocando na balança o risco, né? Essa balança pode pesar um pouquinho mais o risco da prematuridade. Então, se ela concordar, a gente pode realmente fazer uma conduta conservadora. Acho que é bem interessante a gente falar isso. E baseada em evidência e com bastante tranquilidade. O que não pode? Estou num serviço onde eu sei que não vai ter uma observação intensiva, onde eu não vou conseguir acompanhar a vitalidade desse bebê, onde essa paciente não vai conseguir fazer realmente a observação em relação a um sinalzinho de infecção, porque saiu alguma coisa do correto, do perfeito, vamos dizer, nessa situação, a balança vira. Aí o risco fica muito maior do que o benefício. Então, por isso que é tão bacana a gente dividir. É sentar mesmo com o casal e falar. Agora, é super legal quando a gente consegue levar mais pra frente e o bebê vai pra casa com a família, né? E uma outra coisa que é interessante de falar é sobre o período de latência. Porque quanto mais tardia é essa rotura prematura de membranas ovulares pré-termo, vamos dizer assim, antes das 37, normalmente é mais rápido que se entra em trabalho de parto. A grande maioria, mais de 80%, entram em trabalho de parto depois de 24, 48 horas. Alguns trabalhos mostram que em 72 horas, quando é no pós-termo, 98% das pacientes entram em trabalho de parto. E a gente tá falando bem desse limbo, né? Entre 34 e 36, 37. Então, às vezes a gente não precisa forçar a barra, não tem sinal de infecção, às vezes ela entra em trabalho de parto espontâneo mesmo. E a gente diminui os riscos de indução, porque daí na indução vai tocar, vai colocar o miso. Isso é uma outra coisa. Vai ter manipulação, né? Vai. Uhum. Isso é uma outra coisa muito legal para poder falar desse último protocolo do American College, sabe, Jader? Porque aqui no Brasil a gente tem muita dúvida. Vou perguntar para você como que funciona nos serviços que você trabalha. Se pode usar o misoprostol ou só a ocitocina quando a paciente tem bolsa rota e eu quero induzir, né? O Royal College e o American College colocam claramente no seu último boletim prático que não existe uma maior chance de nascimento usando misoprostol, mesmo quando o colo do útero tem um índice de Bishop desfavorável em uma amniorexis prematura. Então, a orientação é que para a gente evitar aí os toques vaginais, que vai levar mais chance de trazer as bactérias externas para o intrauterino, que a gente use só a ocitocina, até que a paciente entre em trabalho de parto, reduzindo ao máximo o número de toques durante a minha indução. E que mesmo quando ela tem um colo do útero desfavorável, Jader, a taxa de nascimento via vaginal é muito parecida. Na verdade, a experiência que eu tenho também é com a ocitocina, e a explicação que a gente tem para isso é de que a própria ruptura da bolsa já libera localmente prostaglandinas. Sim. Então, a gente acaba não precisando usar o misoprostol. Até dá para usar, né? Só que
o sucesso na indução com o misoprostol e com a ocitocina, mesmo em um colo desfavorável, quando a bolsa é rota, é praticamente equivalente. Então, por que não usar a ocitocina que a gente não manipula a paciente, né, com o misoprostol que a gente tem que manipular, né, e que é muito mais fácil da gente controlar, né, porque a meia-vida da ocitocina é curta, diferente do misoprostol, que a gente tem um risco maior de taquistolia, essas coisas, hipertonia. Ocitocina você fecha e beleza. Misoprostol não, né? A gente precisa esperar o metabolismo. Exato. Maravilha. Marina, deixa eu te perguntar, naqueles casos em que a gente tem idades gestacionais mais precoces, entre 24 e 34 semanas. Entre 24 e 34. Entre 24 e 34, assim, qual que é a conduta? E nesse caso, a gente sabe que a balança pende mais para o risco da prematuridade, né? Então, assim, qual que é a recomendação quando você tem uma ruptura prematura das membranas ovulares entre 24 e 34 semanas? Então, bom, é bolsa rota, fiz diagnóstico, tô entre 24 e 34 semanas, a ideia principal é a gente tentar, primeiro, excluir que não seja uma infecção, né? Que assim, sempre, excluir que não tenha sinais de corioamnioniite ou infecção que possa levar risco materno-fetal. Excluir. Então, a minha cabeça tem que participar da seguinte forma: como eu posso fazer com que esse bebê, caso nasça, chegue nesse mundão melhor do que chegaria? Então, o que eu posso fazer de medidas para que esse bebê chegue bem, né? Então, excluir infecção é a gente pensar entre 24 e 34 na maturação pulmonar com corticoterapia. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente faz a corticoterapia numa paciente que tem a bolsa rota, a gente vai acabar perdendo os parâmetros de leucocitose. E a gente vai fazer aí o hemograma e PCR a cada 48, 72 horas, a depender do protocolo. Depois do corticoide, a gente sabe que a gente vai ter uma leucocitose com desvio muitas vezes. Então, a gente perde esse parâmetro infeccioso. Então, lembrar também sempre de coletar uma rotina antes de fazer a primeira dose do corticoide, para que a gente tenha uma noção de como é que é sem corticoide. Acho que é uma super dica. Se por um acaso for uma paciente muito próxima a 24 semanas, aquilo que a gente vai falar bem próximo de viabilidade, claro que depende do serviço que você tá, conversar bastante aí sobre prognóstico, né? Então, quanto mais precoce de idade gestacional, a gente sabe que é mais difícil, porque quando fica com pouco líquido, mesmo que mantenha a gravidez, a gente faz uma hipoplasia pulmonar, a gente tem uma dificuldade de amadurecimento do trato gastrointestinal, a gente tem muita chance de acabar tendo infecção. Então, mesmo quando nascem, esses bebês, principalmente os que ficam com anidrâmino ou oligômino muito severo, eles são bebês que não conseguem desenvolver tão bem dentro da barriga, né? Por causa dessa falta de líquido mesmo. Então, quanto mais próximo de 24 é mais difícil, quanto mais próximo de 34 a gente fica mais feliz, né? Mas sempre pensando na maturação pulmonar, que é bem nesse período entre 24 e 34 semanas. E em caso de nascimento, antes de 32 semanas, a gente também não pode esquecer da neuroproteção com sulfato de magnésio, para também evitar ou diminuir os riscos de alterações neurológicas. E essa paciente ela vai seguir sendo acompanhada clinicamente também, né? A gente vai ver a temperatura, a gente vai ver frequência, né? Vai ver o batimento cardíaco do feto. Então, para ver os parâmetros clínicos, né? Que possam, em algum momento, indicar algum sinal de corioamnioniite. Internadas, né? Internada. Essas pacientes internadas. O que o Ministério da Saúde fala é que a gente tem que fazer, então, hemograma, PCR e acompanhamento a cada 48 horas. Pelo menos 2 vezes na semana, um ultrassom para avaliação de índice de líquido amniótico e um perfil biofísico fetal, onde a gente vai ver outros parâmetros, né? E se a gente sabe que quando a gente tá à frente aí a uma rotura prematura de membranas ovulares pré-termo, muitas vezes a primeira coisa que altera no nosso perfil biofísico fetal é o movimento respiratório. É um pouco diferente do que o habitual, que a gente fala aí da cardiotoco, né? Então a gente precisa, inclusive, quando a gente tem acesso, obviamente, fazer o perfil biofísico fetal. A cardiotocografia avaliar movimento respiratório, tônus, movimento corpóreo e ver se a gente consegue ainda ter um pouquinho de líquido, porque aquele pouquinho de líquido mostra um prognóstico melhor do que aqueles que acabam evoluindo com o anidrâmino.
Agora que eu tava me lembrando de um caso que eu vi uma vez, quando eu era residente ainda, de uma paciente com 25 semanas que rompeu bolsa e que ela foi internada. Não era um anidrâmnio, na verdade, ela não chegou a ficar com anidrâmnio. Tinha líquido pouco, mas tinha. E essa paciente internou, ela foi acompanhada diariamente com temperatura, sinais, né? A gente acompanhava e ela não teve em nenhum momento nenhum sinal de coriamnionite. Foi feito corticoide e foi um caso que a gente conseguiu levar até 34 semanas. Então ela foi de 25 a 34 e aí com 34 ela acabou sendo induzida. Né? E o bebê nasceu super bem, assim. Então, claro, são cenários que... Sim. Às vezes foge um pouco, né, do que seria o risco habitual, assim, mas que podem acontecer, né? Então, que bom que a gente tem, né, esses casos aí que a gente sabe que pode acontecer. E olha que interessante, você falou que levou até 34 quando induziu. Então, hoje em dia, o questionamento é que talvez poderia ter chegado a 36 se não tinha nenhum sinal de infecção. Exatamente. Mas é que realmente a gente tem que colocar na balança, né, Jader? Claro. Quando a gente fala em obstetrícia, é risco-benefício, mudou aí, o risco dentro da barriga aumentou, passou de fora, game over, né? Mas existem esses casos, né? Mas o grande problema realmente são os casos que estão antes das 24 ainda, né? São aqueles casos entre 20 e 24 semanas, e aquelas condutas heróicas, e aquela angústia, e é uma dificuldade muito grande do diagnóstico, do prognóstico, do conversar sobre, né? Porque a gente sabe que a chance de nascer em 1 semana, 10 dias depois que rompeu a bolsa, mesmo sendo um prematuraço, é muito elevada, né? Então, Marina, nesses casos em que a gente tem entre 20 e 24 semanas, né, que é realmente aquele ponto mais difícil, né, que é extremamente prematuro, né, entre 20 e 24 semanas, a gente não tem ainda nenhum pneumócito responsivo ao corticoide, né, então o que a gente tem para poder oferecer para essas pacientes aí entre 20 e 24 semanas? São os piores casos, realmente, todo mundo, quando tem um caso desse na enfermaria, é aquela angústia, ou quando conhece alguém que está vivendo isso, por quê? Porque é muito difícil você ter, muitas vezes, uma gestação que foi indo tudo bem, você não está esperando nada de diferente. Fez os morfológicos, avaliou o Doppler, tá tomando suplementação, tá tudo direitinho. De repente, rompe bolsa. Um bebê saudável, uma gestação que ia bem, de repente rompe bolsa num período onde a gente sabe que a chance de sobrevida é muito pequena. Então, a gente tem que falar para a paciente que o prognóstico é extremamente reservado. A gente tem, inclusive, respaldo em oferecer a interrupção, a indução, pelos riscos de coriamnionite. E é muito complicado, muitas vezes, para o casal receber essa informação logo de cara. Então, a gente precisa ter muita clareza em falar aí dos riscos, porque salva o meu filho, né? A gente ouve tanto isso, é tão difícil ouvir isso, né? E a gente não tem lá muito o que fazer. Minha vontade, eu sempre brinco que eu queria ter um pozinho ou um chicletinho que a gente ia lá e fazia assim, ó, e tudo se resolvia, né? Mas é muito complicado. Então, a gente tem que fazer a gente tem que dividir de novo, né? A decisão compartilhada com a paciente. Então, tem que falar, olha, ninguém vai obrigar você a induzir. Já vi casos também, mas a grande maioria que deu certo. Já vi um caso que rompeu a bolsa com 18 semanas, já. E ela se recusou a induzir. E ficou internada das 18 às 32 semanas quando nasceu. E a decisão de nascimento com 32 semanas foi um pouco até arbitrária. Foi fora de... foi pela instituição, porque falou assim, cara, o risco se der alguma coisa errada aqui, e a gente saiu de 18, tá com 32, e foi assim, um sucesso. Mas a paciente tem que saber dos riscos, e ela tem que ficar com clareza de que se algum sinal de infecção começar, acabou. Então, eu percebo que no meu dia a dia, muito em UTI materna, vendo muito esses casos extremos, graves, as pacientes, elas entram num período de negação, ficam 1 ou 2 dias, às vezes, no período de negação, elas começam a entender e aceitar, e é muito importante a gente dar apoio psicológico, pensar na equipe multidisciplinar associada, e
às vezes elas até topam realmente a indução. Ou então a infecção se instala, né? Porque infecção é motivo e é complicação, né? Da bolsa rota. Ou o motivo se demonstra mais intensamente ou se instala aí uma infecção e a gente acaba tendo que ter a resolução da gestação. Então o prognóstico é extremamente reservado. Eu acho que é muito difícil, porque já se passou metade da gestação, né? Então, assim, tem toda aquela questão da expectativa. E realmente, assim, a gente sabe que nessa idade gestacional o risco de hipoplasia pulmonar é muito grande, né? Então, realmente é uma decisão que tem que ser compartilhada com a paciente entre induzir ou tentar, né? Só que nessa questão da gente tentar, a gente vai ter todos esses riscos aí, né? Inclusive o risco de infecção, que aí quando acontecer, se acontecer, a infecção aí a gente tem um critério indiscutível, né? Exato. Para evacuação uterina, né? Então, Sim, eu costumo falar assim, o útero é uma bolsa. Eu explico para minhas pacientes bem assim. O útero é uma bolsa. Imagina que você está carregando um creme dentro da sua bolsa e abriu esse creme. E o creme sujou a bolsa inteira por dentro. Para eu conseguir limpar essa infecção, eu preciso tirar tudo que tem dentro da bolsa. Eu não consigo simplesmente passar alguma coisinha para poder limpar tudo. Eu tenho que tirar tudo. Então não tem jeito. Infecção intraútero, coriaminoide, gente, precisa nascer. Não adianta só dar um antibiótico. O antibiótico faz parte, mas o esvaziamento uterino também. Independente da idade gestacional, né, Jader? Senão a gente não vai conseguir conter e resolver aí o foco da infecção. Excelente. Nossa, Marina, achei muito bom. Acho que eu aprendi muita coisa aqui. Acho que o pessoal que está nos assistindo aí com certeza também aprendeu bastante coisa. E acho que esse tema aí é um tema que tende a aparecer cada vez mais novidade, mais diretriz, mais protocolo, né? Acho que cada vez mais as grandes instituições mundiais, né, referência em obstetrícia, estão se posicionando, estão trazendo diretrizes novas, e acho que é bacana a gente ficar com aquela vontade da gente trazer cada vez mais aí para o pessoal quando tiver novidade. Com toda certeza, é um dos meus prematuridade e como modificar prematuridade dos meus temas favoritos. E quando tiver novidade, a gente vai marcar vários bate-papos por aqui. Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês. A gente está disponível aí para as dúvidas. Comentem aqui embaixo, então, o que vocês também têm de experiência, o que vocês trazem para contribuir. O legal é justamente isso, é a gente poder fazer essa discussão sempre juntos. Muito obrigado. Até a próxima, tchau!